Hey, jovens garotos e garotas, sejam muito bem-vindos ao canal do Steakhouse Brasil. Eu sou Felipe Lopes e vou tentar trazer um pouquinho de conhecimento para vocês. Mas antes de iniciar esse vídeo, já deixa aquela moral, deixa um like, compartilha com geral. Cara, esse assunto aqui não tem nem como tu ir no chat, comentário ali, PRK. Não aceito. Isso daqui é um conceito de vida. É um conceito de vida. Isso não é somente para as apostas esportivas. Eu vou falar sobre o retorno à média, ou Z-score, ou normalização de números, que seja. Cara, traz pra mim aqui. Esse assunto que eu vou abordar com vocês agora, ele é um conceito básico de vida, ele não é uma regra, tá? Isso daqui não é uma regra, entendam. Existe diferença entre regra, matemática e um conceito. Um conceito é você entender e tentar extrair valor em cima de cenários, tá? Vamos pensar assim, vamos trazer isso pra vida real. Tu tem uma média de vida padrão e em determinado momento tu começou a piorar o teu estilo de vida. Tu começou a cair e tudo mais. Tu tá passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade de vida, mas aquele não é o teu padrão. Já escutaram aquele dizer popular, sempre no fundo do poço existe uma mola para te voltar, para te jogar de volta pra vida? É mais ou menos isso. Tudo tende a retornar ao padrão, a retornar uma média. Ah, mas Felipe, então, se eu entender, se eu souber calcular o retorno à média, eu vou ficar milionário, eu vou acertar tudo que é resultado. Não. Se existisse uma fórmula mágica para retorno à média e nós soubéssemos o momento exato de retorno à média, nós estaríamos milionários. Não é assim que funciona. O que nós temos que entender é, tudo que está fora de uma média, está fora de um padrão, ele tende a retornar para o eixo. Se eu tenho um time que está muito acima da média, ele tende a cair. Se eu tenho um time que está muito abaixo da média, ele tende a subir. Os números, eles tendem a se aproximar de uma média, de um eixo, de um número zero, ok? É a mesma coisa, eu vou te dar um exemplo de vida. Tu tem um restaurante e tudo mais, o restaurante do nada começou a bombar. Se você não fizer um trabalho para ele continuar bombando, ele tende a retornar ao número de clientes padrões que ele já tinha anteriormente num histórico maior de dias trabalhados. Isso é normal. É a mesma coisa se o teu estabelecimento também, ele começou a ter um movimento muito fraco. Ele tende a aumentar com o tempo o padrão dele, o rendimento dele. Ele tende a retornar. Isso é um entendimento de vida. Se você tá na merda, você tende a retornar para tua média. Se você ganhou na Mega Sena e você não sabe administrar aquele dinheiro, você tende a regredir novamente para tua média. Isso é conceito de vida. Entendendo que isso não se aplica só em aposta esportiva, eu vou mostrar agora para vocês como que a gente aplica esse conceito em cima de uma aposta esportiva, tá? Vamos para lá. Antes de iniciar, já aponta o celular aqui, ó, Vipera do Steak. Eu vou mostrar agora a planilhinha para vocês. Essa planilha é o Vipera do Steak, já dá aquela moral. Aponta o QR Code aqui pra tela e assina. Dá aquela moralzinha pra gente. Pessoal, vamos lá então. Vamos entender o que está por trás desse conceito de retorno à média, de Z-score, de normalização. Bora lá. Eu tenho aqui a minha planilha, ok? Se vocês repararem, eu tenho o XG dos times aqui. Jogo da Alemanha e Eslováquia. Repara que em 20 jogos eu tinha uma expectativa de gols, tá? De 2,51, caiu para 1,92 e caiu para 1,9. E eu tenho uma projeção de retorno à média de 1,97. Eu vou ensinar para vocês como que vocês calculam de formas diferentes, mas que vão te levar para o mesmo caminho, ok? Vou te ensinar como calcular modelos diferentes para te levar para o mesmo caminho. Ah, mas é uma conta exata. Não, não é uma conta exata. Mas vocês entendendo o momento de retorno à média de determinados números, vocês podem levar vantagem em cima do mercado, tá? Eu pesquisei, cara, volta novamente para mim aqui. Ah, mas quem te ensinou isso? Quem falou que isso funciona para você? Cara, ninguém me ensinou, eu sou um mero maloqueiro, crescido e nascido na praia, já falei isso para vocês, que trabalha um bom tempo com números e eu observei que eu poderia incluir isso na forma de trabalho, tá? Pesquisei se existiam alguns outros canais falando sobre aposta esportiva, é um ou outro, mas é muito difícil alguém falando sobre isso, tá?
É um conceito, como dito, ele entra como um conceito de vida e não como uma regra. Então, é muito difícil para a galera explicar o que está por trás desse conceito. Então, volto a dizer, tá? Enrolando um pouquinho para a gente chegar lá, porque quanto mais eu enrolo aqui, mais vocês ficam no vídeo e mais eu tenho esse engajamento. Então, tô aprendendo. E é isso aí. Bora lá, então. Volta, bebê! Volta aqui. O que eu tenho? Eu tenho a expectativa em 20 jogos da Alemanha, que era uma expectativa alta, veio caindo em 10 e caiu em 5 jogos. Então, o momento da Alemanha, o rendimento da Alemanha está abaixo do histórico maior de 20 jogos. O que eu tenho? Eu tenho um possível retorno para onde? Para cima. Eu tenho um possível retorno para cima. Então, no caso, para ele ter uma projeção de 1,97 aqui, eu preciso que a Alemanha marque em torno de 2 a 3 gols para ele ter esse possível retorno à média, tá? Então eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver outro time aqui. Deixa eu puxar algum time que tá bem abaixo. Ó, vamos lá. Série C italiana, eu tenho a casa, beleza? O visitante. Olha aqui, ó. O visitante, eu tenho ele com uma projeção de 1,51, 2,33 em 10 jogos e 2,6 em 5 jogos. O que ele está me falando aqui na projeção? Que o rendimento atual da janela de 5 jogos está acima do que ele vem fazendo a uma longa jornada ali de dados colhidos, no caso 20 jogos. Em comparativo com a janela de 20, 10 e 5 jogos, eu tenho uma projeção que os dados dele volte a cair. No caso, de 2,6 para 2,39 no próximo jogo. Então, mas a expectativa de gols aqui está em 2,6, no caso 3 gols. Na projeção, eu preciso aqui, ele está me falando que ele vai fazer por volta de 2 e não 3 gols, como a expectativa de gols dos 5 jogos está indicando. Eu tenho uma regressão, eu tenho um rendimento que está muito alto, que ele tende a retornar para baixo. E agora eu vou ensinar vocês como fazer essas contas, tá? Primeiro, eu vou começar por isso daqui, ó. O Z-Score, tá? O que é o Z-Score? O Z-Score, pessoal, deixa eu trazer aqui para a planilhinha. O que é o Z-Score aqui? É a normalização. Eu vou pegar históricos passados e o histórico presente e vou tentar normalizar. Quanto mais próximo a zero, esse número tende a estar mais normal, numa média, dentro de um eixo, tá? Quando ele se afasta de zero, ele está em 1,5 positivo. Então, o que indica? Que aquele rendimento do time está muito acima de um determinado padrão. Ele tende a retornar para baixo, a ter uma regressão. Ele está menos 1,5 longe do zero. O que ele tende a fazer? Ele tende a voltar a ganhar, a marcar gols, depende a chutar para o gol. Cara, isso daqui dá para vocês fazerem com N, a tomar cartões, tá? Vocês conseguem, em cima da normalização do Z-Score, saber se ele está acima ou abaixo de uma média histórica, se ele está longe ou próximo do zero. Se ele está ali 0,5, 0,3, 0,8, ele está próximo ainda. Tudo que vai se distanciando 1,5, 2 já é muito alto, ele está muito longe do centro, tanto para cima como para baixo. Mas é melhor ele estar para cima ou para baixo? Não existe regra, isso é um conceito. O conceito é o quê? O regresso, tá? Que ele vai ter que retornar para o eixo. Se é para cima ou para baixo, não importa, tá? Isso é um conceito. Em cima do conceito, vocês têm que entender que na vida, tudo tende a voltar para um padrão. A não ser que você torne aquilo o seu novo padrão, a sua nova verdade. Tu ganhou na Mega Sena, tô milionário, tô sinistro, volta, bebê, tô sinistro. Tu aprendeu a gerenciar o dinheiro. Então, a tua nova realidade é o quê? Eu sou um novo milionário e eu vou continuar sendo um milionário. Porque eu sou sinistro e eu aprendi. Essa é a minha nova realidade. Então, você não vai voltar, porque aquela é a sua nova realidade e a partir dali é aquilo que vai ditar a tua vida. Agora, se tu simplesmente não sabe gerenciar o dinheiro, você tende a retornar à merda. Entenderam? Então, vamos lá. Volta lá novamente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou normalizar primeiro um Z-Score. Eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho 20 partidas. Vamos dizer que na partida 1, 0 gol, na 2, 2 gols, na 3, 1 gol. Até a 20 aqui, eu tenho uma média de gols de 1,7, tá?
eu tenho uma média de gols de 1,7 gols. O que eu preciso fazer agora? Bem simples, cara. Eu vou fazer um desvio padrão. Vocês já sabem, o cara que é inteligente, ele já olhou outras aulas, entende um pouquinho de estatística. O desvio padrão no Excel, DesvPad A, tá? Ou P, que é ou amostragem ou populacional, já falei outras vezes. Vou utilizar o A, por exemplo, para esse caso. O que eu vou fazer? É igual toda essa amostragem aqui, da primeira partida até a 20ª. É igual o DesvPad A, do B4 até o B23. Me trouxe um desvio padrão de 1,45. Eu também quero calcular o CV. Cara, o CV ele é muito simples. Se eu tenho o desvio padrão, eu faço o desvio padrão pela média, eu tenho o coeficiente de variação, tá bom? Total de jogos até o momento, 20. E aí vem o ponto-chave. Vou utilizar a média de 5 jogos. Nos últimos 5 jogos, ele está tendo um rendimento e a média dele, ele está em 2,2. Eu quero normalizar agora esse número. O que eu vou fazer para normalizar? Você entende que quanto mais próximo de zero, mais normal, mais linear é aquele número. Quanto mais afastado de zero, começa a se tornar mais tendencioso a ter um regresso ao zero, ok? Como que eu faço essa normalização? Eu vou pegar a média dos 5 jogos, que é no caso o menor, e vou diminuir, fazer menos o histórico, tá? Aquela amostragem maior. Como que era antes, num número maior? Qual que é a verdade a um longo prazo desse time? Ele marca muito gol, toma muito gol, não sei. Toma muito cartão amarelo, não sei. Eu vou pegar uma amostragem maior, tá? B30, que é a média de 5 jogos, menos B24, que é a média de 20 jogos. E eu quero saber se o momento dele está acima ou abaixo, a verdade dele está acima ou abaixo de um histórico, tá? Se esse número estiver muito longe, eu tenho um regresso. Se ele estiver muito longe de zero, eu tenho um regresso. Então, eu vou fazer o seguinte. B30 menos B24, o atual, menos a quantidade maior de dados que eu tenho, que é de 20 jogos, e vou dividir pelo quê? Pelo desvio padrão. Então, B30 menos B24 dividido pelo desvio padrão, que é o quê? Que é a medida de dispersão daquele dado. Eu não vou utilizar o CV, eu vou utilizar o desvio padrão. Basicamente porque o CV é a média com o desvio padrão. Então, eu só vou utilizar aqui o dividir pelo desvio padrão. Simples assim. Ele vai me trazer um valor de 0,34. O que ele está me mostrando aqui, numa normalização desse número? O rendimento atual desse time está acima de zero, ou seja, está melhor do que um padrão de mais dados. Felipe, então ele tende a retornar para baixo? Não necessariamente. Repara que ele não está tão longe de zero. 0,34 é um nível padrão. Então ele pode ficar oscilando. Menos 0,34, mais 0,34. Não existe o melhor ou o pior. Se negativo é melhor, se positivo é melhor. Não. O negativo, ele só vai falar assim para ti. Ele está num momento pior do que o histórico dele apresenta. Então, ele tende a retornar para cima, ou a marcar mais gols, ou a marcar mais pontos, ou a tomar mais cartões amarelo ou vermelho, ou a marcar também num primeiro tempo. Cara, isso daqui tu vai normalizar o que você quiser, tá? Isso daqui você vai normalizar o que você quiser. Então, essa é uma forma de fazer um Z-score. Você também pode pegar, por exemplo, até um menino mandou para mim esses dias aqui. Eu já estava para fazer essa aula e ele falando sobre retorno à média, ele me falou sobre você utilizar a média do campeonato, tá? E a média do time. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a média do campeonato, desvio padrão da média do campeonato de cantos. E você vai pegar a média do time em questão, do teu time. Aí você vai pegar a média do campeonato com o desvio padrão do campeonato e vai comparar para saber se o teu time em questão ele está acima da média do campeonato ou está abaixo da média do campeonato. Então dá para tu normalizar de N formas. Então essa é uma forma de você analisar um possível retorno, uma possível normalização do teu dado. Se ele tende a subir ou a cair, tá? Tudo que está muito longe, ele tende a voltar para o zero. Entendam isso. Se ele está 1,5 positivo, a chance daquele evento acontecer, por exemplo, ele tem
3 gols de projeção para um jogo. Só que ele tá muito acima. Ele está muito acima. A normalização dele tá em 1.5. A tendência é que ele não marque 3 gols, é que ele caia. Então ele marque 1 gol, por exemplo, naquela partida. Vocês estão conseguindo entender? Ah, ele tem 1 gol de projeção. Só que aí está em menos 1.5. Qual que é a projeção? Não é que ele marque 1 gol, é que ele marque 3, por exemplo. Ele precisa voltar à média histórica dele. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos dizer, repara como que vai influenciar isso daqui, ó. Vocês estão vendo que está em 0,34, em 2.2? Eu vou mudar o desvio padrão, deixa eu colocar em 5. Olha como que caiu. Aumentou meu coeficiente de variação, tá? Então, a minha média, que era 2.2, ela caiu porque o meu coeficiente de variação ele aumentou. Tá vendo como a dispersão dos dados também influencia diretamente na tua amostragem? Então, o número de 1.7 a 2.2, que tinha um gap de 0.4, quando eu dou uma dispersão maior para esse dado, o gap, que era de 0.34, calma aí que voltou, vamos ver. E aí eu coloquei ele em 5, o gap que era de 0.34 caiu para 0,1. Vocês estão vendo que o desvio padrão, o coeficiente de variação, a medida de dispersão, ela influencia diretamente na tua normalização, tá? Então, beleza. Esse é um dos conceitos que eu queria mostrar para vocês. E esse daqui é um conceito meu, é o que eu faço também, tá? Isso daqui dá para vocês fazerem de N formas e, cara, com todo respeito, entendam isso. Eu provo por A mais B todo dia, às 11 horas, lá no nosso Discord, segunda a sexta, que o retorno à média é uma das coisas mais interessantes e que pode te dar muito dinheiro se vocês entenderem, tá? Vamos colocar aqui. Eu tenho a média ou expectativa de gols, tá? E eu vou trabalhar com peso. Nesse caso, eu não vou normalizar um número através daquela fórmula. Eu vou dar pesos a janelas, a blocos de dados. Então, no meu caso, eu tenho 5, eu tenho 10 e eu tenho 20 jogos. Mas por que pode ser mais? Pode ser mais. Eu, particularmente, eu trabalho com 5, 10 ou 20 jogos, tá? Então, eu tenho aqui. A Alemanha, nos últimos 5 jogos, tem uma expectativa de gols de 1.9, mediante o comportamento, mediante o que a Alemanha apresentou nos últimos 5 jogos. Ela tem uma expectativa de gols de 1,9. Em 10 jogos de 1,92 e em 20 jogos de 2,51. Reparem que ela vem caindo dos últimos 20, 10 e 5 jogos. O rendimento vem apresentando uma queda, mas essa queda ela ainda está menor nos 5 jogos do que os 20 jogos. Está maior. Visivelmente aqui, só de eu bater o olho, eu já tenho uma curva provável para cima. A Alemanha precisa voltar a jogar melhor. Quem vai pagar a conta, não sei. Mas está no momento da Alemanha voltar a jogar melhor, a fazer gols, tá? Recentemente, a Alemanha não vem entregando o quê? Gols, ok? E aí eu vou trabalhar em cima de pesos. O que é trabalhar em cima de peso? Eu vou dar um peso 5 para a janela de 5 jogos. Eu vou trabalhar como a janela mais pesada para mim vai ser a recente. O momento mais intenso vai ser o momento recente. Eu vou trabalhar com um momento de peso 3 para a janela de 10 jogos. Aqui vocês podem colocar o peso que vocês quiserem. Se vocês quiserem trabalhar com 3, 2, 1, fica à vontade. É coisa de vocês. Eu estou mostrando para vocês o conceito, tá? Então eu vou trabalhar com peso 5, eu vou trabalhar com peso 3 e vou trabalhar com peso 1 em 20 jogos. E aí eu vou somar esses pesos. No total eu tenho uma soma de 9, tá? E eu vou trabalhar agora aqui não com uma normalização, mas com uma projeção para onde, possivelmente, uma média, ela tende a ir na próxima partida. Se ela vai para cima ou se ela vai para baixo. Se ela tende a subir, por exemplo, ela aqui no caso, ela está indo para 1,97, tá? A Alemanha, ela tende a marcar mais do que 1,9 gols. No caso, ela marcando 2 ou 3 gols aqui, essa projeção de retorno, ela já se torna plausível. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é muito difícil que nessa partida a projeção da Alemanha seja de apenas 1 gol. Porque ela precisa voltar à média. Ela precisa voltar a apresentar resultados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui, ó. I4, que é 1,9, que é a média, ou então a expectativa de gols, vezes o peso. Vou somar novamente com o de 10 jogos, que é a média ou expectativa de gols, que é o I5, vezes o peso também. E vou somar também
20 jogos, tá? Que no caso aqui eu dei o peso de 1, então eu não precisaria multiplicar. Mas se você quiser dar um peso 2 aqui, eu coloquei na fórmula. E 6 vezes J6, fecho parênteses, somo tudo e divido pelo quê? Divido pela soma do peso. Eu tenho o quê? Uma projeção, tá? Eu tenho uma projeção. Então, o que está me dizendo aqui? Que, mediante os 5 jogos, eu tenho um possível retorno à média da Alemanha. Ela que está em 1,9, ela tende a ter uma projeção de 1,97, ou seja, ela precisa subir, ela precisa marcar gols, ela precisa marcar mais gols do que está aparecendo ali na expectativa de gols. Entre 2 a 3 gols para ela subir. Aí eu vou fazer o seguinte, vamos ver se esses meus pesos, eles entram mais ou menos no mesmo conceito do Z-Score da normalização de 0 para vocês. Eu fiz aqui, ó, 20 jogos, que tá aqui, 2,51, ok? O meu CV, aqui na janela de 20 jogos, ela é de 0. Cadê? Não tá aqui. Espera aí, cadê a Alemanha? Aqui. O meu CV é de 0,67, eu coloquei aqui, e eu já sei que se eu tenho XG e eu tenho CV, eu posso ter o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Média, ou no caso, expectativa de gols vezes CV, eu tenho meu desvio padrão, certo? Eu tenho quanto? 1,9, que é a minha média ou expectativa de gols, tá? Na janela de 5 jogos. 5 jogos. Então, eu vou normalizar esse número. Vamos ver se o desempenho está próximo de 0 para cima ou para baixo. Normalização, a gente já falou. H26, que é 5 jogos, menos H25, que é mais jogos aqui, 2,51, dividido pelo quê? Desvio padrão. O que eu tenho? Menos 0,36. O que eu tenho aqui? O desempenho da Alemanha nos últimos 5 jogos está abaixo do histórico. A Alemanha vem apresentando uma falha na entrega no quesito de gols. Então ela precisa se aproximar de 0. Para isso, ela precisa fazer mais do que 1,9 gols. Vocês conseguiram entender que isso daqui vocês podem utilizar para N situações? Isso daqui, volta aqui para mim, não é um conceito, cara, somente sobre dados estatísticos voltado para o futebol. Isso daqui é um conceito de vida. Se tu tá num momento ruim, o teu retorno à média, ele tende a ser para cima. A não ser que você faça aquele teu momento ruim virar tua nova verdade. Aí é outra história. Mas se eu tenho um time, mano, ele perdia, do nada, 3 partidas aqui ele começou a ganhar. A verdade dele não é essa. Ele vai voltar, ele tende a retornar à média. A verdade dele é um time ruim, não é um time bom. Muita gente analisa somente os últimos 4, 5, 6 jogos. Cara, isso pra mim é de uma burrice imensa. Ah, mas como que tu diz isso? Eu não consigo olhar pra um time que eu não conheço, olhar apenas os 5 jogos, sem olhar os 10 ou 20 jogos e formar uma opinião. Entenda uma coisa, o que a maioria dos iniciantes, eles pecam, eles analisam a janela de 5 jogos. Cara, é verdade, isso aqui eu falo todo dia. A janela de 5 jogos, ela que te dá mais valor. Valor no quesito dinheiro, no quesito odd, o mercado ainda não identificou. Só que ao mesmo tempo a janela de 5 jogos é a que vai te pregar mais pegadinhas. E pegadinhas para um iniciante é muito complexo, porque ele ainda não aprendeu a analisar tão poucos dados. 5 jogos é para um cara que conhece do mercado, que está acostumado a ler dados. Não digo somente dados. Quando a gente fala em dados, o cara acha assim, nossa, você trabalha só com números. Não, mano, dados é tudo aquilo que você vai armazenando na tua cachola. Não é só números em si. Se você tem conhecimento, por exemplo, o arqueiro. O arqueiro, ele não olha muito para isso daqui que eu tô mostrando para vocês, de dados. Mas na cabeça dele, na HD dele, ele sabe que o Liverpool, ele está um momento sem ganhar, 9 jogos sem ganhar, por exemplo. Só que a verdade do Liverpool não é aquela. Ele tende a um momento determinado que alguém vai pagar o pato. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o City na temporada passada. O City já está voltando à média. O City já retornou à sua média.
Ele estava muito descolado, ele estava perdendo, ele estava tomando muito gol, não estava jogando bem. Guardiola estava roendo unha, estava tirando, sei lá, bateu biela. Vocês têm que entender isso. Quanto mais longe do zero, quanto mais longe a tua projeção do teu momento atual, mais próximo você está de um retorno à média. Isso é de vida. Leve isso para a tua vida, amigão. Se você está passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade de vida, entenda. Esse negócio, lá no fundo do poço tem uma mola. Tem. A única forma de você achar que não existe, que não tem uma mola, é se você simplesmente tornar esse momento ruim a tua nova verdade de vida. Então é isso, pessoal. Já deixa aquela moral. O vídeo ficou longo pra caramba. Isso daqui, cara, com todo respeito, eu acho que é um dos vídeos mais legais, assim, que se vocês entenderem o conceito que tem por trás disso daqui, é um conceito de vida, cara. Já deixa aquela moral, deixa um like. Tenta compartilhar com a galera, mano. Tenta. De verdade. Eu tô perdendo o tesão de criar conteúdo didático pra vocês, porque não tem audiência, a galera não se importa com isso daqui. Então, de verdade, se vocês querem que eu continue mostrando isso daqui pra vocês, dá uma moral. Compartilha com o maior número de pessoas em outras comunidades também, tá? Eu sou um cara que, assim, eu não tô pedindo nada em troca no quesito financeiro pra passar isso pra vocês. Mas eu preciso ter uma esperança que o conteúdo que eu mostro pra vocês é um conteúdo de valor. E eu só tenho esse retorno em cima de comentário, visualização e... pô, é foda falar isso em like, né? Mas é isso. Galera, fico por aqui. Mais uma vez só tenho a agradecer vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até... Vai lá no nosso Discord, compartilha e vai lá trabalhar com a gente no nosso Discord. Tchau, fiquem com Deus.